Bombas são algo que fazem parte do imaginário popular. Não à toa, a gente tem expressões como isso foi bombástico, que é uma expressão mais positiva, e também tal coisa é uma bomba, como se fosse algo mais negativo. Desde aquela bombinha que o pessoal solta quando criança, só para ouvir o barulho, até mesmo uma bomba de verdade que causa tanto impacto visual, impacto auditivo e também, obviamente, impacto social, é algo que está ali dentro da cultura, pro bem e pro mal. Não à toa que em seu novo filme, no caso de Christopher Nolan, ele aborda o pai da bomba atômica, da bomba nuclear, ninguém mais, ninguém menos do que Robert Oppenheimer, um físico brilhante que utilizou de sua inteligência para o avanço científico e, no caso, tal avanço gerou a bomba nuclear. E isso, é basicamente o filme Oppenheimer, como eu falei, novo filme do Nolan. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e bora falar sobre essa obra. Mas é claro, se inscreve no canal para dar aquela força, curta, comente e compartilhe esse vídeo para ajudar. Bom, em seu novo filme, o Nolan vai tratar sobre uma cinebiografia de Robert Oppenheimer, famoso físico lá da década de 40/50, que foi responsável ali pela criação da bomba atômica, no caso, o maior responsável, já que obviamente ele não trabalhou sozinho nesse projeto, ele liderou o projeto Manhattan, e que ao longo de toda a sua trajetória, desde antes de entrar no projeto Manhattan, posteriormente, enquanto ele estava no projeto, e ainda assim, depois que a bomba foi finalizada e também foi jogada ali no Japão, a gente teve toda uma trajetória do Oppenheimer tendo ali discursos, tendo questões políticas sendo abordadas. Ele que era um cara que flertava ali com a esquerda, com o comunismo, e que obviamente, principalmente naquela época, era algo que irritava o governo norte-americano, fazendo com que ele, ao mesmo tempo que tenha trabalhado para o governo, era uma espécie de alvo do mesmo. Bom, o Nolan, ele é um cara que é muito bom no que ele faz, isso é fato, não tenho o que dizer nesse sentido. Ele pode ser prepotente muitas vezes, ele pode ser eventualmente até babaca em algumas declarações, porém, que o cara é bom como diretor, isso não tem como. Ele entrega um filme aqui de 3 horas de duração que acaba quebrando aquele estereótipo que a gente tem dos 3 atos. Não que seja um estereótipo ruim, porque na verdade os 3 atos servem como aquele clássico início, meio e fim, que conduzem, que tornam ali toda a experiência do audiovisual, não só de audiovisual, de contar histórias no geral, mais fluida. Mas aqui a gente tem algo diferente. Se no primeiro ato a gente tem toda a apresentação do personagem, de quem ele é e do desafio que ele vai ter pela frente, no segundo ato a gente tem toda ali o desafio também dele em relação à construção da bomba atômica, e por fim o terceiro ato seria uma espécie de, digamos assim, grande finale, quando efetivamente a bomba é lançada e quais são as consequências disso. A gente ainda tem uma espécie de quarto ato que está falando sobre o que aconteceu posteriormente. E dentro desses 4 atos, o Nolan trabalha com perspectivas diferentes. Quando o filme está de maneira colorida, a gente está tendo uma perspectiva ali sobre, digamos assim, em primeira pessoa, o Oppenheimer pelo Oppenheimer. Enquanto, quando o filme vai para o preto e branco, a gente tem uma perspectiva em terceira pessoa das situações, que está ali muito ligado ao personagem do Robert Downey Jr. Dito isso, o filme conta com um elenco gigantesco, um elenco maravilhoso, até porque boa parte do pessoal de Hollywood, se receber um convite do Nolan, vai aceitar. A gente tem o Cillian Murphy no papel do Oppenheimer, que ele está brilhante, papel assim magnífico. Acredito que ele vai ser lembrado em várias premiações. Bem como eu falei do Robert Downey Jr., deve ser também lembrado em premiações para ator coadjuvante. Além de a gente ter Matt Damon, a gente tem a Florence Pugh, enfim, muita gente boa, colocada aqui nesse elenco, alguns mais bem aproveitados, enquanto outros subaproveitados. Tanto é que tem 2 personagens femininas aqui, a Jen e também a Kitty, que acabam ficando um pouco mais deslocadas da história, sendo que elas tiveram também grande importância na vida do Oppenheimer como um todo, mas tudo bem, foi o recorte que o Nolan escolheu a ser contado. Em questão visual, o filme é um espetáculo, tanto em questões ali de filmagens de cenas mais do cotidiano do Oppenheimer, até mesmo cenas, digamos assim, mais bombásticas, literalmente, como a própria cena da explosão, do teste da bomba atômica. Tudo isso é muito bem conduzido, o impacto do filme é gigantesco. Você assiste o filme, você fica tenso, você prende a respiração, mesmo sabendo, que, por exemplo, o teste vai funcionar, porque no final das contas a gente sabe o que ocorreu na história, que Nagasaki e Hiroshima foram bombardeados de pouco tempo depois. Então, mas o Nolan consegue conduzir isso de uma forma que deixa você imerso em tudo aquilo. Você quer ver como tudo aquilo aconteceu e como, digamos assim, o Oppenheimer teve que ser uma pessoa lisa para ir desviando ali das acusações políticas, até que chegou um momento que não teve mais como. Enfim, é todo ali um conteúdo que faz, digamos assim, constrói um personagem através de uma perspectiva não do bem e do mal.
é uma questão ali de moral sendo discutida, de ética, mas ao mesmo tempo, né, são várias contraposições, não existe necessariamente um lado ruim, um lado malvado. É claro que Oppenheimer foi um cara que assumiu o risco, né, do que ele estava fazendo e sabia sim que a sua criação poderia ter consequências catastróficas, mas ainda assim ele assumiu. Então até que ponto o avanço científico vale ou não a pena? Tudo isso é colocado de certa forma de perspectiva através do Nolan. E ele conduz isso, né, com cenas muito bem construídas. Tem cenas que são colocadas que só vai entender lá no final, como na primeira vez ali que mostra o Oppenheimer conversando com o Einstein. Você vai entender essa cena, mas por final, o peso de tudo aquilo. Até porque é um filme que fala sobre o peso também, né, de você ter poder em suas mãos. Oppenheimer se tornou um cara poderoso porque ele era um cara brilhante que construiu uma coisa muito destrutível e isso, né, traz poder, poder em relação às pessoas, poder em relação, né, a centros políticos, etc. Então, nessa cinematografia, a gente tem um filme estupendo. Para mim, até agora, o melhor filme de 2023. É um filme que vai ser lembrado, sem sombra de dúvidas, nas premiações e com muito mérito. Novamente, como eu falei, o Oppenheimer não, desculpa, o Nolan, ele é um cara muitas vezes prepotente, mas o cara é muito bom. E aqui entregou um filmaço novamente. Vale bastante a pena, recomendo demais. Se possível, assistam no cinema na maior tela possível, porque é aquele tipo de filme cujo qual a experiência do cinema faz diferença. Enfim, se, né, a bomba atômica é capaz de dar, né, digamos assim, consequências gigantescas que reverberam, com certeza Oppenheimer do Nolan é a bomba do Nolan. Não no sentido pejorativo, de ser uma bomba, no sentido de ser algo fraco, mas no sentido de que Oppenheimer vai reverberar durante muito, muito tempo e é um dos filmes, um dos grandes filmes da carreira desse cineasta novamente. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.